Como faço o empréstimo? Quando quiser marcar sua consulta com nosso analista de investimento, é só entrar no site. Deixei o link aqui para você. Qualquer coisa, é só chamar. Uma nova Organizar pergunta. minhas finanças. Opa, para se organizar e ganhar fôlego, minha dica é unificar suas dívidas em um novo crédito com taxas menores e parcelas que cabem no bolso. Me conta, você já tem empréstimos contratados no Bradesco? Não tenho empréstimo. Perfeito. Dá uma olhadinha na sua tela, deixei aqui o telefone da central de crédito que pode te auxiliar nesse caso. Se preferir, contate sua agência. Qualquer coisa é só chamar. Quer saber algo mais? Muita coisa diferente, Quando você nasceu? Nasci há uns 2 anos e desde então atendia exclusivamente às necessidades dos funcionários do Bradesco. Durante esse tempo conheci os produtos do banco e como eles podem ajudar as pessoas. Alguma outra dúvida? Tá bom, né? Qual a sua opinião sobre inteligência artificial? Que bom, adoro isso. O que você precisa? Vocês podem brincar em casa. É só entrar no Google Assistant, tem lá, chama a Bia, que ela pode falar algumas coisinhas com você. Obrigado, Petra. Aprendeu rápido, hein? Práticos, né? A gente, você que foi passado, dos casos práticos, funcionários e clientes, e o que a gente está fazendo como corpo, né? Como comunidade de IA no Brasil, para a gente fazer as coisas acontecerem. Uma entidade de inteligência artificial, que era o Watson, a gente trouxe, a gente abraçou essa ideia e deu vida à Bia no final das contas. Né? Estatística, nem sempre a gente consegue abordar tudo que a gente gostaria com ela. Não é porque está disponível que a gente vai ter que usar. Não é uma coisa que a gente tem que usar para tudo. Por exemplo, se for que seja baseado em IA, né? Eu quero uma coisa bem determinística, assim, uma coisa que saiba quando dá o choquinho no momento necessário, né? Não é por aí, né? A gente vê, por exemplo, ofertas no mercado dizendo isso aqui. Se o passador ajudar. É um sistema cognitivo maravilhoso de Deep Learning que funciona imitando o cérebro humano. Sempre é isso, né? Se você for fazer uma análise mais criteriosa, uma avaliação mais profunda, você percebe que, tudo bem, a gente pode até usar isso, mas na verdade é um sistema de rede neural que consegue com o tempo aprofundar mais. Vamos ser mais criteriosos, né? Acontece que se for uma coisa boa, né? Estão vendendo uma coisa, a gente percebe que é outra, mas mesmo assim é utilizável, a gente vai adotar. E o mais engraçado é que se a gente adotar, provavelmente o nosso marketing vai vender com um sistema cognitivo maravilhoso de Deep Learning. Mas tudo bem, isso acontece, a gente tem que entender que tem uma certa poesia por trás, uma licença poética por trás, e que isso aqui também é meio efêmero. A gente passa por isso e esquece rapidamente isso. Já dizia o John McCarthy. A coisa começa a funcionar, ninguém mais lembra que é IA. E é verdade. Ninguém mais lembra que o CR é IA, né? Talvez nós aqui nessa sala, mas o público em geral não. Que o foco da câmera tem IA lá dentro. Como é que a gente vai abordar um público que às vezes não lembra isso? Por exemplo, a Bia, antes a gente passou um ano estudando e exercitando dentro de casa com funcionários. Então, existe essa questão de que a gente tem que fazer as coisas com muita consciência. E antes disso aqui, a gente teve que estudar até o que era inteligência. A gente percebeu que o termo artificial batia bem, né? Porque foi feito por humanos, tá? Foi uma coisa que não é feita pela natureza, mas inteligência é meio assim, senso mesmo nesse termo aqui. E é interessante que a gente, se olhar na internet e pesquisar, vocês vão achar que os termos, as definições mais abundantes, que tem mais se repetem, é justamente dizendo que inteligência artificial é um modelo que repete aquilo que
seres inteligentes fazem. Então, tenta definir inteligência com inteligência, fica uma bagunça. Entender o que é IA. E aqui a palavra-chave que eu sempre falo é emular. Porque a IA, como foi falado em painéis aqui das pessoas, a máquina não pensa. A máquina ainda, talvez no futuro, né? Mas ainda não pensa. O que ela faz é simular, emular percepção, aprendizado, raciocínio, memória e assim errado, né? Deixa o cara de segurança lá, puxa a tomada, derruba o robozinho. Porque tem essa questão, essa aura de desinformação, de achar que a IA pode ser uma coisa muito perigosa. Vou falar isso, mas porque a gente já tinha implementado no banco. Tudo aquilo que funcionava nos nossos computadores, celulares, que era tudo programático, né? E agora a gente está fazendo uma coisa que, não, a gente vai implantar ela e vai ter que ensinar em produção. Aí a pessoa perguntava, então a gente vai ter isso aqui em produção, né? Um assistente que vai responder todas as perguntas. Não, a gente vai implantar isso aqui em produção. E pra quem não está vendo aí atrás, estou apontando para o bebezinho no chão aqui, é uma entidade que vai ter que aprender, inclusive, a língua. A primeira coisa que foi ensinado para o Watson lá, no nosso caso, foi a língua portuguesa, para depois começar a entender como é que funcionava o banco. Eu digo que aprendeu o português aqui, depois o bradesquês aqui, para poder responder as perguntas, e hoje está fazendo mais do que responder perguntas, está auxiliando as pessoas a fazer transação da IBM, como o que eu chamei o gráfico da agonia. Porque a gente não conseguia chegar num ponto de que a máquina conseguisse nos dar aquilo que a gente esperava de resultado, porque a gente tinha poucos dados, significativo de acurácia, inclusive, né? Em 2017 a gente decuplicou de novo. Aqui a gente não atingiu a meta, mas logo depois, em março de 2019, a gente chegou a 100 milhões de interações com a BIA, e aqui o crescimento é realmente exponencial. Falou que chegou em 131 milhões já de interações. Essa curva realmente está cada vez mais se aproximando de um exponencial. Aquele que lidera essa área no Bradesco é a pessoa, os especialistas em conteúdo que fazem a máquina aprender da maneira adequada. A gente tem muito dado, e dados que nem sempre são os dados com mais qualidade. Então a gente tem que escolher esses dados, e quem faz isso é a pessoa que o usuário queria, mas encaminha pelo menos 95% das vezes para o usuário ter a resposta. Só 5% que é derivado para um outro canal para ser respondido. Mais de 80 domínios, assuntos, né? Aqui, na verdade, cada domínio tem vários assuntos dentro para a BIA responder, tem alguns milhares de perguntas e respostas possíveis, e com avaliação de 3, 4 e 5 estrelas em 83% de sucesso. Então, está indo bem aqui. Com esses números a gente consegue manter lá nossos investimentos dentro dessas áreas para que a coisa dê certo. Hoje nós estamos com vários canais, estou correndo aqui para a gente poder ter umas perguntas no final, mas nós temos vários canais que a BIA se manifesta, e aqui, isso aqui não é a BIA, isso aqui é a vitrine onde que a BIA se manifesta. A BIA está por trás da entidade que aprendeu e consegue responder por aqui. Inclusive o WhatsApp, que agora até passou a quantidade de interações do nosso app, e o Google Assistant, que eu mostrei para vocês aqui recentemente. Sobre o nosso caso aqui, e a gente tem respondido jornalistas e participado de eventos até no exterior. A mão do cliente, lá no final, tem que passar por essa via crucis aqui. Tem as etapas de hipótese e pesquisa, que são muito mais acadêmicas. A gente passa por um momento que ele mencionou aqui, se não me engano, ele usou o termo boutique, né? Que é para a gente fazer a coisa começar a funcionar em produção e, no final das contas, colocar em produção. Claro que em cada uma dessas etapas pode ser que tenha algumas situações, algumas implementações que não vão dar certo por vários motivos. Obviamente até o timing, ele até pode ser que seja deixado de lado para, numa situação mais adequada, ela ser alçada e vir a funcionar. Aqui, nós descobrimos que, pelo menos do nosso ponto de vista, né, pode ser que alguém tenha outra visão, mas do que a gente está vendo até agora, a gente viu que a gente consegue botar as IAs em duas categorias. Ou fazendo aquilo que os humanos não conseguem fazer em grandes massas de dados, né? Evidenciar aquele insight,
aquele ponto que só a máquina consegue ver, ou pelo menos a máquina em associação com o humano, né? Evidenciar o que não é humanamente homem-máquina mais adequada, que é o nosso caso especificamente de linguagem natural, né? Seja potencializando tanto o homem quanto a máquina com o seu par, né? Porque a gente acha que o que prevalece, que vai prevalecer daqui para frente, não é só a máquina ou só o humano, mas a combinação dos dois. É aquela coisa da metáfora do centauro que as pessoas falam, né? A máquina mais o humano. E tem até uma alegoria aí que escutei o Kasparov falando num evento da IBM, inclusive. Eu escutei mais de uma vez, mas eu lembro mais desse. Do momento que ele perdeu lá do computador do Deep Blue lá atrás, perdeu uma série de 5 partidas, ele perdeu 3, aí a pessoa só lembra que ele perdeu, né? Ele ganhou 2, gente, mas tudo bem. E ele, depois disso, ele se sentiu disruptado, né? Aquela coisa de, a máquina é mais inteligente que eu, o que eu vou fazer da minha vida? Ele fez um campeonato, um torneio mundial de xadrez, que existe até hoje, e nesse torneio não só pessoas podem se inscrever, não só máquinas podem se inscrever, mas times de pessoas e máquinas podem competir também. E os maiores vencedores até agora são não os maiores mestres, não os computadores mais avançados, mas os times que conseguem pegar aquela característica da máquina de pensar rápido e muito adiante, e aquele insight, aquela coisa mais emocional das pessoas, e esses times são os vencedores. Só o computador não vai resolver. E aí eu trago essa imagem aqui para lembrar parte do time, pelo menos. O time está crescendo, talvez tenha que botar figurinhas menores aqui, falando que pessoas é que fazem a IA daqui para frente, né? Hoje e daqui para frente. Inteligência artificial só é possível hoje com sabedoria humana. Já vi que uns aí já se identificaram nas fotos, tá? A máquina a vapor, essa questão. A gente fez essas máquinas para potencializar o humano fazer coisas que a gente não fazia antes, né? A gente não consegue levantar grandes cargas, né? A gente não consegue correr tanto. Então eu chamo aqui essa época até que a gente fez o músculo artificial, em comparação com a inteligência artificial que faz todo o resto. As máquinas lá na França, ali as pessoas também ficam com o pé atrás, acham que talvez as máquinas vão para o mal. Até a professora falou aqui de manhã, né, que pegar a mãozinha da Pepper para enforcar ela. Eu acho que não é por aí. Em momentos que a gente está muito polarizado, muita polarização, tem pessoas que acham que até que é por aí, né? Nós temos os radicais fatalistas, né, que acham que a IA vai vir para matar você, roubar seus recursos e dominar a Terra e exterminar a raça humana. E tem os solucionistas aqui, que acham que a IA vem resolver todos os problemas, até aqueles que a gente não fez ainda, então a gente está tranquilo. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acredito que a gente tem um caminho do meio aí. Claro que para dirimir esse lado aqui, a gente vai ter que achar os limites de controle, para a gente tem que saber quais são os limites da possibilidade que a gente pode alcançar, mas há um caminho no meio aí que a gente tem que traçar. Explainability, né? Essa coisa da explicabilidade. Tirar essa questão de caixas pretas, que a gente joga um monte de dados, resolve, tem algumas coisas de retorno, mas a gente não necessariamente sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Foi perguntado aqui sobre essa questão também. Privacidade e segurança, porque a gente já passou por uma experiência como global, né, planetária, como espécie aqui, que foi a internet, que a gente desenvolveu sem isso, e aí tá sofrendo as consequências até hoje, né? E a IA sim tem essa capacidade de ser uma plataforma planetária, global, então a gente tem que se preocupar com isso desde já. E principalmente, no final das contas aqui, não menos importante, a ausência de vieses, porque o viés é tanto o bug quanto o vírus do IA. É o bug porque é um defeito que pode inviabilizar, né, pode desmoralizar uma IA, então ela vai ter que sair de funcionamento. Ou um vírus porque se estiver dentro da plataforma, essa plataforma for usada várias vezes, ele vai se propagar.
várias vezes, né? Então, vai estar em vários lugares, isso que é ruim pra gente, então a gente tem que acabar com isso. E outro, a gente tem que discutir muito isso, e esse é o momento de fazer isso, porque há coisas para vir, a gente tem que dirimir, entrar em mitigação desde já. Né? Eu acredito que isso acontece tanto dentro da empresa quanto com seus usuários, e às vezes os usuários vão puxar isso para dentro. Então, quando está tratando de IA, deixa a mente aberta. Envolver os especialistas desde o começo, não só especialistas técnicos, mas principalmente especialistas de conteúdo, que a IA, afinal das contas, ela tenta, como foi falado bem no comecinho do dia, tentar imitar o ser humano, e a gente tenta fazer isso, trazer o ser humano para dentro da IA. Coletar feedbacks constantes, se aprender com eles, não só coletar por coletar, saber para que lado estão apontando e assimilar isso para dentro da IA. Passos pequenos e ágeis, também foi falado no painel aqui, vamos fazer as coisas passo a passo, não vai tentar abraçar o mundo na primeira implementação. E por fim, determinar uma estratégia, mas ficar de cabeça aberta para as possibilidades. Isso aqui pode mudar de uma semana para outra, né? Tem implementações que a gente fez lá no comecinho, que a gente demorou, penou, porque era a tecnologia que a gente tinha disponível naquele momento, era difícil de fazer, era refratário, que hoje é muito mais fácil de fazer. Em 2 semanas a gente resolve o que a gente fazia em 6 meses. As pessoas, mas na verdade a gente acha que a inteligência artificial deve ser uma inteligência artificial humanista, né? Potencializando as pessoas. Cada pessoa tem que olhar, ver quais são os limites que ela pode chegar com a IA, mas que ela quer adotar, porque isso vai ser o futuro, né? Os governos têm que estudar, aprofundar e ver como que pode trazer mais benefício para a população, né? Como vai fazer a regulamentação para manter, inclusive, os direitos do cidadão, mas isso está à nossa volta, isso está na realidade hoje. Então, quanto mais discutirmos, melhor, e mesmo que a gente não perceba, está aí no nosso entorno, né? E aí, volto no John McCarthy, ele continua certo, e a gente talvez tenha que desenvolver não para aquilo que é IA, mas aquilo que é IA, as pessoas nem percebem que é IA, né? Mas mesmo assim nos fazem pessoas melhores. Outras pessoas, mas na verdade a gente acha que a inteligência artificial deve ser uma inteligência artificial humanista, né? Potencializando as pessoas. Cada pessoa tem que olhar, ver quais são os limites que ela pode chegar com a IA, mas que ela quer adotar, porque isso vai ser o futuro, né? Os governos têm que estudar, aprofundar e ver como que pode trazer mais benefício para a população, né? Como vai fazer a regulamentação para manter, inclusive, os direitos do cidadão, mas isso está à nossa volta, isso está na realidade hoje. Então, quanto mais discutirmos, melhor, e mesmo que a gente não perceba, está aí no nosso entorno, né? E aí, volto no John McCarthy, ele continua certo, e a gente talvez tenha que desenvolver não para aquilo que é IA, mas aquilo que é IA, as pessoas nem percebem que é IA, né? Mas mesmo assim nos fazem pessoas melhores.